A hipoderme é a camada abaixo da derme. Ela é composta basicamente por gordura. A importância maior dela é o isolamento térmico e a proteção mecânica contra traumas. E a gente consegue encontrar nela alguns filetes nervosos, vaso sanguíneo e vaso linfático, que também são importantes, claro, mas não tem grande importância para a pele em si. Falando um pouco sobre os anexos cutâneos, a gente tem as unhas e os pelos e as glândulas. As unhas e os pelos são compostos basicamente por queratina compactada. A mesma queratina que a gente tem na parte mais superficial da pele é a mesma queratina que forma tanto o folículo piloso quanto a lâmina ungueal. Na base do folículo piloso, a gente tem células vivas que compõem o bulbo. E é dali que as células nascem, né? E formam o folículo piloso. E na matriz da unha, a gente também só tem célula viável, célula viva, nessa parte, que é essa partezinha branca que a gente chama de lúnula, é a parte mais visível da matriz. Na lâmina ungueal, ela não tem célula viva, elas são só células queratinizadas mortas, como se fosse a camada córnea da pele. E o fio do cabelo e o fio do pelo é a mesma coisa, são células queratinizadas compactadas, elas não são vivas. A gente tem 3 diferentes tipos de pelo: o pelo lanugo, o pelo vellus e o pelo terminal. O pelo lanugo é um pelo fino e despigmentado. Ele surge durante o período gestacional. O corpo de um feto ele é recoberto inteiramente por lanugo. Quando chega no final da gestação, esse lanugo já começa a ser substituído por pelo vellus, mas o bebê recém-nascido ainda tem um pouquinho de pelo lanugo. O pelo vellus é um pelo fino, pequeno e praticamente não tem cor. Ele cobre quase toda a superfície do nosso corpo, mesmo depois de adultos. Então, o rosto a gente tem vellus, é o principal lugar que a gente tem pelo vellus. No resto do corpo como um todo, por exemplo, abdômen, região dorsal, que não são lugares normalmente em que a gente tem pelos visíveis, pelos pigmentados, mais compridos, a gente tem pelo fino, que é o pelo vellus. O pelo terminal é o pelo mais pigmentado, é um pelo mais grosso e ele tem distribuição característica conforme o gênero. Ele é mais localizado nos homens na barba, nas mulheres e nos homens axila, homens, alguns têm na região torácica, abdômen, mulheres na virilha, pernas, homens também, virilha e pernas. Palmas e plantas são pele glabra. Pele glabra quer dizer que não tem pelo. Os únicos lugares do nosso corpo onde a gente não tem pelo são palmas e plantas. Aqui também é um esquema de um corte histológico para a gente entender as relações do folículo piloso com a pele. Então, a gente vai ter mais profundo a matriz do folículo, que é onde se originam todas as células germinativas. A gente pode fazer uma correlação com a camada basal da pele. Ao redor por dentro da matriz, a gente tem a papila, que é onde vem a nutrição do pelo. Ali a gente vai encontrar vasos sanguíneos. Se a gente tiver uma doença tipo esclerodermia, que diminui muito a vascularização da pele, os feixes vasculares, eles são extremamente diminuídos pela compactação de colágeno, a gente vai ter uma perda de pelo por desnutrição dessa camada. Então, isso também já é uma correlação que a gente pode fazer com outra doença de pele. Aqui a gente vai ter, ao lado do folículo, o músculo piloeretor, que é o que faz o músculo se elevar quando a gente tem frio. Isso, teoricamente, é um resquício de evolução, porque quando a gente tinha muito mais pelo e a gente tinha frio, esses pelos se erguiam, formando como se fosse uma camada de ar quente ao redor do corpo, mantendo também o isolamento térmico. Com a evolução isso foi se perdendo, mas a gente ainda tem essa função nesse pelo. Na hanseníase, a gente pode ver no corte histológico também o acometimento desse músculo no corte histológico. É uma das características que a gente pode procurar na lâmina quando está pensando em hanseníase, tá?
Anexado ao folículo piloso, a gente tem a glândula sebácea, que sempre vai desembocar no folículo. Ela nunca vai desembocar diretamente na epiderme. E do outro lado, nesse esqueminha não tem, mas deveria ter, a glândula sudorípara apócrina, que é mais localizada nas axilas e na virilha. Ela produz uma substância que, depois de ser degradada pelas bactérias normais da nossa pele, geram o cheiro corporal que a gente tem. Por isso que quando a gente usa desodorante, ele faz um bloqueio mecânico mesmo desse poro do folículo, impedindo a saída dessa secreção apócrina. Por isso que a gente não fica com cheiro na axila quando usa o desodorante. Aqui não tem no esquema, mas é porque a glândula sudorípara écrina, ela não é ligada ao folículo piloso. Ela é a única glândula da pele que desemboca diretamente na epiderme, tá? Aqui a gente tem um corte histológico também, mas mostrando a parte de glândula sebácea, que são essas células mais gordinhas e bem branquinhas, com o núcleo bem roxo dos dois lados do folículo piloso. Aqui no meio a gente encontra a haste do pelo. Aqui ao redor a gente tem a bainha radicular do pelo. Aqui embaixo a gente consegue enxergar a papila e a matriz do pelo. E aqui do lado, bem cor-de-rosinha, a gente enxerga o músculo piloeretor. Desse lado a gente também consegue enxergar músculo, mas ele deve ser provavelmente de uma glândula, de um folículo piloso que esteja ao lado. Eu achei bem bonita essa foto, apesar dela não mostrar totalmente as camadas, mas eu acho que dá para entender bem quando a gente fala que a glândula sebácea sempre desemboca no folículo piloso. Aqui a gente consegue ter esse entendimento mais fácil. Aqui é um outro corte histológico, mostrando para vocês desde a camada córnea até a base do folículo, tá? Então, aqui a haste do pelo, a bainha radicular, aqui mais claro ao lado a glândula sebácea, e aqui é onde desemboca o folículo. As unhas são os outros anexos importantes do nosso corpo. Eles servem para proteção dos nossos dedos e eles ajudam também na sensibilidade. Toda extremidade digital, ela tem uma quantidade muito maior de receptores táteis do que qualquer outro lugar do nosso corpo. Ponta dos dedos e lábio, principalmente. Por isso que de bebê, a criança tem a tendência sempre de levar as coisas na boca, porque é um lugar de alta sensibilidade, ela consegue entender aquilo que ela está manipulando, sentindo pelo dedo e pela boca. Além de proteção, ela também é um resquício de evolução, porque antes a gente usava muito mais as mãos, as unhas, né, para cavar, enfim, e isso fazia uma proteção da ponta dos dedos. Conforme a unha cresce, ela protege a ponta do dedo contra traumas. A unha, ela tem vários pontos anatômicos para a gente poder entender aonde se localiza uma lesão nela. O eponíqueo, que é a famosa cutícula, que é responsável pela proteção para não deixar que micro-organismos entrem por baixo dessa pele e causem algum tipo de infecção. Pessoas que mexem muito com água, produto de limpeza, normalmente tem uma destruição desse eponíqueo, dessa cutícula, por isso que bactérias e fungos da nossa pele, como Cândida, por exemplo, fazem uma colonização crônica, fazendo o que a gente chama de paroníquia crônica. A lúnula, que é a parte que parece uma luazinha branca na raiz da unha, é a parte mais visível da matriz. Não é anormal a gente não enxergar em todos os dedos. O mais normal é que a gente enxergue sempre mais nos 2 polegares. Os outros dedos pode aparecer e pode não aparecer lúnula. Não é doença isso. A placa ungueal, que é a unha propriamente dita, ela é composta por várias camadas de queratina. Quando a pessoa está mais envelhecida, mulheres na pós-menopausa principalmente, ou pessoas que mexem muito com produtos químicos e água, tem o ressecamento dessa placa ungueal e aí eles vêm com uma queixa de que a unha está descamando. Ela descama porque ela tem camadas mesmo. Então,
conforme ela resseca, ela começa a descamar. É o mesmo princípio da pele. Quanto mais seca a pele tiver, mais ela vai descamar. Então, a gente tem sempre que hidratar a pele e a unha também. E o leito ungueal é a parte abaixo da placa, é onde a placa ungueal se assenta. Essa sim tem presença de vasos, nervos e melanócitos, que nutre a raiz da unha. Aqui também é um corte sagital e um corte coronal de uma falange para a gente entender as relações da unha. Então, aqui numa foto, a gente vai ter a prega superior, o eponíqueo, que é a cutícula, a raiz da unha, que é visivelmente por baixo da placa, é a lúnula, a placa ungueal ou corpo da unha, as pregas laterais ou bordas laterais, que geralmente estão hipertrofiadas quando a gente tem onicocriptose, que é a unha encravada. Bem comum nos pés e geralmente homens, porque usam um sapato mais apertado e mais fechado. Isso pode acontecer. E o hiponíqueo, que é essa parte embaixo, na borda livre inferior da unha. Às vezes também tem trauma com objetos pontudos, isso pode machucar. E é bastante doloroso, porque a gente tem bastante terminação nervosa nessa parte mais distal da unha. Aqui a gente consegue ver uma outra relação da unha. Então, aqui embaixo, a matriz da unha, em cor de rosa mais embaixo, o leito ungueal, a lúnula, que é a partezinha mais branca visível. Aqui a gente tem duas estruturas bem importantes que na artrite psoriásica elas se inflamam, que são os tendões. Os tendões que prendem a unha na falange. Então a gente tem sempre uma tenossinovite ou uma entesite causada por doenças inflamatórias crônicas como a psoríase, quando ela faz acometimento articular. Bom, acho que é isso. Das unhas é algo mais simples. As glândulas são os outros anexos que a gente tem na pele e elas também são classificadas como écrinas e apócrinas, as da pele, tá? Não tem glândula merócrina na pele. As glândulas sudoríparas, elas podem ser écrinas ou apócrinas. As écrinas, elas são distribuídas pelo nosso corpo todo. Elas têm a função de produzir suor, que é o que a gente usa para termorregulação. Então, a gente molha a pele, então vem com o contato com o ar, essa água se resfria e a gente consegue manter nossa temperatura mais baixa do que o normal, né? Do que se a gente não tivesse esse tipo de sudorese, nossa temperatura poderia subir muito facilmente. Então, a gente sua para abaixar a temperatura. Ela é a única glândula da pele que desemboca diretamente na epiderme, e o ósseo de abertura dela é o que a gente chama de poro. Então, quando a gente olha num microscópio ou no dermatoscópio mesmo, a gente consegue enxergar os poros, principalmente nas polpas digitais. Isso também é uma orientação anatômica para a gente entender se você está na crista ou no sulco das linhas digitais. Isso é importante para diagnóstico dermatológico de melanoma nas pontas dos dedos. Mas isso aí na aula de dermatoscopia a gente vai falar melhor, tá bom? A glândula sudorípara apócrina, ela também produz secreção, igual eu já tinha comentado com a gente. Ela é mais localizada nas axilas e na virilha, que é o que produz o cheiro. E ela desemboca diretamente no folículo piloso. A glândula sebácea é outra glândula, a terceira glândula que a gente tem na pele. Ela produz sebo. O sebo, junto com a queratina, ajuda a impermeabilizar a pele e os pelos e diminui a perda de água transepidérmica também. Por isso que na pele do atópico, a glândula sebácea, ela geralmente é atrofiada na pele do corpo. Pele do rosto não necessariamente, porque é onde a gente tem as glândulas sebáceas de maior tamanho. Então, pode ser que uma pessoa que tem uma dermatite atópica leve tenha uma pele oleosa no rosto. Isso não é incomum de acontecer. Já nos casos graves de dermatite atópica, a pele do rosto também vai ser mais ressecada. Elas desembocam diretamente no folículo piloso. O fato da glândula sebácea desembocar no folículo piloso faz parte da patogênese da acne.
Então, essa glândula, ela é hipertrofiada, ela tem uma produção anormal de sebo, uma qualidade irregular, que acaba irritando a bainha radicular interna do folículo piloso. A contaminação pelo P. acnes também é outro fator de produção de inflamatória nesse folículo piloso e acaba gerando a acne. Só estou adiantando só para situar um pouquinho vocês, mas eu acho que vocês já sabem disso, né? O tamanho da glândula sebácea é sempre inversamente proporcional ao tamanho do folículo que ela desemboca. Por isso que no rosto é a região mais oleosa do nosso corpo, porque a gente tem pelo vellus, que é um pelo bem pequenininho. Então, pelo fato dele ser pequeno, a glândula sebácea é maior. Onde a gente tem pelos maiores, que é, por exemplo, na axila, virilha, pernas e braços, a glândula sebácea é bem menor. Por isso que a pele do corpo geralmente é uma pele bem mais seca em relação à pele do rosto. Aqui é um esquema histológico também sobre os tipos de glândula e como elas são classificadas de acordo com o tipo de produção delas. Uma glândula holócrina, a gente não tem na pele. A glândula sebácea, ela pode ser holócrina, tá? A produção de conteúdo dela ela libera a célula toda para produzir a secreção na pele ou em qualquer outro tipo de glândula do corpo que seja holócrina. A glândula merócrina, ela não libera nenhuma parte da célula, ela simplesmente joga o conteúdo no seu ducto e o ducto vai desembocar no lugar específico. E a glândula apócrina, ela perde o topo da célula para produzir a secreção dela. Então, na pele a gente tem glândulas apócrinas, glândulas écrinas e glândulas holócrinas. A composição do sebo, ele é composto 25% por éster de cera, são ceramidas, 41% de triglicerídeos, que tem que ser de alta qualidade. Na acne, esse triglicerídeo ele é de baixa qualidade, 16% de ácido graxo livre e 12% de esqualeno. O esqualeno ele é muito utilizado na dermatologia cosmiátrica como um anti-envelhecimento, um fator de hidratação da pele, porque ele está presente na substância normal de hidratação da pele, que é o sebo. E as glândulas sebáceas, como vocês já sabem, elas têm um estímulo hormonal, por isso que elas começam a se manifestar durante a puberdade. As outras células que a gente tem na pele também são os receptores sensoriais, que eles estão dispersos por toda a superfície corporal. Alguns lugares a gente tem mais, alguns lugares a gente tem menos. Os lugares que a gente tem mais receptor são as palmas e plantas e lábios. Eles são responsáveis pela nossa percepção do ambiente, como temperatura, pressão, vibração e tato. Os discos ou células de Merkel são responsáveis pelo tato e pela pressão. E são duas células, essa junto com o melanócito, são as duas células que estão presentes na camada basal da epiderme. Eles não estão na derme. Apesar do esquema que eu coloquei, tá errado, mas eu vou reforçar depois quando eu passar para vocês. Os corpúsculos de Krause são responsáveis pela percepção de frio. Os corpúsculos de Meissner são responsáveis. Não se sabe ao certo qual ele é o que mais percebe, mas a gente tem uma ideia de que ele é responsável pelo tato, pela pressão e pela vibração. Os corpúsculos de Pacini, que são responsáveis pela pressão. Ruffini, pelo frio e pelo calor. E as terminações nervosas livres, elas são responsáveis por prurido, basicamente, calor, frio e dor. Aqui tem um esqueminha que eu não achei assim nenhum corte histológico que fosse bom o suficiente para mostrar esses corpúsculos para vocês. Mas então aqui a gente tem a epiderme, a derme e o tecido solar subcutâneo. Folículo, a glândula sebácea anexa a ele e o músculo piloeretor. E aqui a gente vai ter... e aqui a glândula sudorípara, écrina, que desemboca diretamente na epiderme, que nem a gente já tinha conversado. Aqui são as terminações nervosas livres. Elas se conectam às células de Merkel que estão na epiderme, na camada basal da epiderme.
E na derme a gente vai ter Krause, Ruffini, Meissner e Pacini, tá? O de Pacini, a gente consegue enxergar ele bem no corte histológico. Ele parece uma cebola cortada no meio. Ele é todo cheio de camadinhas, ele é bem bonitinho. E por final, o sistema imune da pele, que é também uma das coisas mais importantes, porque tem muita correlação com outras doenças autoimunes da pele, como dermatite atópica e a própria psoríase. A principal célula de imunidade da pele é a célula de Langerhans. Ela é a segunda célula dendrítica que está presente na pele. A primeira é o melanócito, que a gente tinha conversado, mas o melanócito é uma célula fixa na camada basal. A célula de Langerhans, ela é uma célula dendrítica que ela tem capacidade migratória. Então, ela está dispersa pela epiderme. Quando a gente tem contato com um agente externo, um agressor, qualquer coisa que possa irritar ali a nossa pele, vírus, bactérias, enfim, a célula de Langerhans, ela é uma célula considerada como apresentadora de antígeno. O que quer dizer isso? Ela tem moléculas da classe HLA1 e HLA2. Ela consegue pegar um antígeno, basicamente, simplificando o raciocínio. Ela pega uma parte desse antígeno, sai da epiderme e vai até o linfonodo, que é mais próximo ali àquela região da pele. E ela apresenta para o linfonodo, dentro do linfonodo, ela apresenta para os linfócitos T naive, ou virgem, ou TH0. A partir daí, vai ser montada uma resposta inflamatória contra esse antígeno específico que está ali na pele, agredindo a superfície. Elas são células dendríticas e elas têm grânulos de Birbeck, que é uma coisa que é bem específica dessa célula. Então, se em alguma prova vocês forem cair sobre esse conteúdo, a única célula que existe grânulo de Birbeck é a célula de Langerhans. Ela só é vista na microscopia eletrônica, tá? Microscopia óptica normal, a gente não consegue ver esses grânulos. Na coloração HE, a gente não consegue enxergar essas células. A coloração mais específica para ela é o S100 e o CD1A. Isso é importante porque a gente tem alguns linfomas de pele que são histiocytose de célula de Langerhans e a gente usa a coloração S100 e CD1A para saber se tem mesmo célula de Langerhans ou não ali presente na pele, tá? Acho que e ela tem origem na medula óssea, por isso ela é uma célula do sistema imune, tá? Ela não tem origem na pele mesmo. Aqui é um corte histológico na coloração S100. A gente consegue ver como ela está dispersa por toda a epiderme e até na derme a gente consegue encontrar essas células. Mas a localização mais comum é na epiderme, porque é mais próximo ao meio externo e assim a gente consegue, essa célula consegue captar com mais facilidade o agente externo que esteja ali agredindo a pele. E aí quando ela precisa apresentar, ela vai pela derme até o linfonodo e apresenta para o linfócito T0. Aqui na microscopia eletrônica, esses grânulos de Birbeck, ele tem uma forma de raquete. Isso é bem típico também, costuma cair bastante em prova de residência de dermatologia aqui. Essa pergunta, é uma pergunta bem clássica.